Né? Já estamos aí na metade da apostila, tá? Então já é bom começar a se preparar, começar a estudar para a prova. Lembrando também que hoje, né, dia 24 é o último dia para entregar o trabalho, né? Quem não fez até hoje, certeza que não vai fazer mais, né? Porque já teve um mês para fazer esse trabalho. Então não adianta me enviar mais depois, não adianta vir com desculpa, que adoeceu, que viajou, tal e tal, tá? Hoje é o último dia para entregar o trabalho. Me enviar até hoje eu recebo ainda, tá? Pessoal, então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar de diabetes mellitus, né? A gente falou de hipertensão arterial semana passada, né? Hoje a gente vai falar de diabetes mellitus. Pessoal, diabetes e hipertensão é o que mais vocês vão receber dentro de uma unidade básica de saúde, dentro de um postinho, tá? Por quê? Porque é o tipo de doença, né? Podemos dizer que é bem comum na nossa população, né? Tanto que eles é considerado uma doença crônica, né? Por quê? Né? Doença crônica é a longo prazo que a pessoa consegue, né? Se seguir a dieta corretinha, né? Conseguir aí beber os medicamentos, né? Losartana, né? Captopril, metformina, fazer dieta, consegue levar uma vida normal, né? Não é porque a pessoa tem hipertensão arterial ou diabetes que não consegue ter uma vida normal, né? Sendo que essa pessoa faça, né, o tratamento certinho, siga o tratamento correto, né? Então, diabetes, pessoal, hipertensão arterial, lembra que eu falei para vocês que são doenças, né, são agravos da saúde aí que a gente tem como prioridade, tá? Lembram disso? Prioridade dentro das unidades básicas de saúde, né? A gente tem um dia só para isso, né? Antigamente tinha um programa chamado Hiperdia, não sei se algum de vocês vão lembrar, né? Hoje não tem mais o programa Hiperdia, mas a gente tira um dia na semana só para atender hipertensos e diabéticos, tá? Por quê? Porque são um grupo de doenças que a gente tem prioridade, né, dentro da saúde pública. Ou seja, a gente tem metas a cumprir, né, metas a bater aí dentro de atendimentos, né, de número de atendimentos, né, em pacientes que são hipertensos e diabéticos. Então, assim, vem verba para o município em cima do atendimento que é realizado em cima desses pacientes, tá? Então, né, a gente tem que conhecer, tem que sair daqui sabendo o que é hipertensão arterial, o que causa hipertensão arterial, quais são os valores corretos, né? Como é que eu vou estar lá na triagem e não vou saber os valores corretos da hipertensão. Diabetes é da mesma forma, tá? Eu tenho que saber como é que pega, né? Os níveis, né? Quando que é considerado um pré-diabetes, quando é considerado intolerância, né? A glicose, a glicemia, tá? Então vamos lá, pessoal, o que é que vem ser diabetes? Primeira coisa, eu tenho que saber que diabetes ela está inserida aí em um grupo de doenças metabólicas, ou seja, está relacionado com o meu metabolismo, né? Pode estar relacionado aí com o que eu tô comendo, com o que eu tô colocando para dentro, tá? Então é um grupo de doenças metabólicas que é caracterizada pela hiperglicemia, né? O que é hiperglicemia, tá? Se vocês não sabem, então vai pesquisar o que é hiperglicemia. Por quê? Porque vocês têm que sair daqui sabendo disso, tá? Então a diabetes, pessoal, é isso, essa doença, né? Um grupo de doenças, podemos dizer assim, que está inserida dentro desse grupo de doenças, né? Que está relacionada com o nosso metabolismo, tá? E ela tem a característica principal, a hiperglicemia, né? Temos a hipoglicemia também, que é outro tipo de doenças aí, né? Quando a glicemia está muito baixa. Mas na diabetes, pessoal, a glicemia está acima dos valores, né, dos valores que são considerados normais, tá? Então é associada a complicações, né? Ou seja, tem várias disfunções, insuficiência de vários órgãos, né? Órgãos renais, visão, né? Especialmente os olhos, os rins, os nervos, o cérebro, o coração e os vasos sanguíneos, tá? Então é um tipo de doença, pessoal, que não tem cura, né? Muito difícil para pessoas que têm diabetes, né? Principalmente a diabetes tipo 1, né? A gente vai já conhecer que a diabetes ela tem vários tipos, né? Diabetes gestacional, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, né? E de vários outros tipos também, né? Então, o que eu devo saber, né? Que ela é causada aí, né? Quando os níveis de açúcar no sangue estão elevados, ou seja, né, caracterizada com hiperglicemia. E a diabetes, pessoal, ela afeta vários órgãos. Quais são esses órgãos? Olhos, rins, tá? Coração, o cérebro, os vasos sanguíneos, tá? E o cérebro e os nervos. Podem resultar de defeito, tá? Secreção ou ação da insulina, envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células betas do pâncreas, que é o nosso produtor de insulina, tá? Então, assim, pessoal, no diabetes vai estar acontecendo aí um defeito na ação, né? Ou na secreção da insulina. Quem que produz a insulina? O pâncreas, tá? Aonde que a insulina é produzida, pessoal? Lá nas minhas células betas pancreáticas, não esqueçam disso. Resistência à ação da insulina, distúrbio da secreção da insulina, ou entre outros, tá? Então, assim, a diabetes ela pode ser hereditária, né? Pode ser genética, a pessoa pode nascer já aí com o gene da diabetes, no caso do tipo 1,
Quando acontece na diabetes tipo 1, a gente vai já conhecer, o pâncreas não produz mais a insulina. Tipo 2 ainda produz, mas é uma insulina aí que tem resistência, né? Ou seja, vai ter um distúrbio na secreção da insulina. E a gente tem ainda o diabetes gestacional, que é o tipo de diabetes que está relacionado ali principalmente com a alimentação da gestante, o que ela está ingerindo, colocando para dentro, tá? Então, a classificação da diabetes, pessoal, a gente vai conhecer 3 tipos, né? Tem vários outros tipos, mas não tem como a gente conhecer todos eles. Mas a gente vai conhecer o que é mais visto, né? O que mais chegam para a gente dentro das unidades básicas. Primeiro delas, diabetes tipo 1. Pessoal, no diabetes tipo 1, acontece o que, né? Um processo autoimune. Pessoal, quando eu falo um processo autoimune, né, é alguma coisa que está acontecendo no meu corpo, né, que não se sabe por quê. As minhas próprias células de defesa vão atacar as minhas células do pâncreas, tá? Então, as minhas próprias células de defesa vai lá e ataca, né, as minhas células do pâncreas e o pâncreas não consegue mais produzir insulina, tá? Então, por que os pacientes que têm diabetes tipo 1 quase todos eles têm que fazer uso da insulina, né? Tem que fazer a administração da insulina, aquela insulina que é produzida em laboratório, tá? Por isso, porque eles não produzem mais a insulina. O pâncreas deles não tem mais a produção de insulina, por quê? Porque as próprias células do meu corpo tá destruindo essas células aí, tá? Então, o tipo 1 indica destruição da célula beta, que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta da insulina. Então, ou seja, não produz mais insulina. Quem tem diagnóstico de diabetes tipo 1 não produz mais insulina. Quando a administração da insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma ou morte. Então, é muito comum, né, pessoas que têm diabetes tipo 1 não tem assim uma vida muito longa, né, quando não cuida. E, pessoal, é muito importante a gente frisar que é um tipo de diabetes que é descoberto lá na infância, lá na adolescência, tá? Então, a destruição das células beta é geralmente causada por um processo autoimune. Quando eu falo um processo autoimune, pessoal, quer dizer que é o meu próprio corpo que está causando isso aí, tá? Então, o diabetes tipo 1, pessoal, não tem cura, assim como o diabetes tipo 2, né? Ela é descoberta geralmente na infância, ali na fase de adolescência. Olha a importância de se fazer uma puericultura aí, né? Pessoal, puericultura, a criança tem direito a essas consultas até 12 anos de idade, né? Então, muitas coisas são descobertas lá na puericultura. Diabetes tipo 1, geralmente, ele é descoberto ali, né? A criança aí, quando é descoberto na infância, não está mais produzindo insulina, ou seja, o próprio corpo está destruindo ali aquelas células betas do pâncreas, então não vai mais ter a produção de insulina, né? Sendo necessário fazer a administração de insulina injetável, tá? Então, pacientes com diabetes tipo 1 são pacientes que necessitam de quê? De administração de insulina, tá? Diabetes tipo 2, pessoal, mais comum, né? Uma das doenças aí que mais causam mortes no Brasil, né? Amputação de membros, né? Acamar, né? Leva pessoas a ficar acamada, muita fraqueza, muita debilidade, tá? Pessoal, no diabetes tipo 2, o que vem ser, né? É uma doença crônica. Quando eu falo doença crônica, é uma doença a longo prazo que não vai ter cura, mas se a pessoa cuidar, consegue levar uma vida normal, tá? Então, ela é uma doença crônica caracterizada pela resistência do organismo à insulina e aumenta dos níveis de açúcar no sangue, que geram os sintomas clássicos, tá? Então, quais são os clássicos sintomas do diabetes? Poliúria, polidipsia, polifagia, né? Fome e excesso, pessoal. A gente tem aí os 4 P's, né? Então, o que vem ser, né? Vamos falar aqui na linguagem própria. Muita sede, tá? Paciente com muita sede. Paciente que vai muito no banheiro à noite, né? Acima de 4 vezes no banheiro. Essa pessoa acaba de beber água e a boca tá seca, vai muitas vezes no banheiro, tá? Essa pessoa come muito e essa pessoa perde peso. Então, esses são os clássicos sintomas do diabetes tipo 2, tá? Então, ela é, pessoal, um tipo de diabetes que o pâncreas ainda consegue produzir insulina, só porque é uma insulina que tem resistência, né? O próprio corpo cria resistência a essa insulina e ela não tem efeito, tá? Acontece da mesma forma, né? Então a insulina não está tendo efeito, o que vai acontecer? Os níveis de açúcar no sangue dessa pessoa vão subir, vão aumentar, né? Então, para a gente sair daqui sabendo, né? Como que eu descubro, né? Ou como que eu desconfio de uma diabetes é pelos 4 sintomas aqui, tá? Muita sede, muita fome, né? Perda de peso, se a pessoa come muito e perde peso, né? E a vontade de ir no banheiro, principalmente à noite, tá certo? Então, ao contrário do diabetes tipo 1, a pessoa não nasce com o diabetes tipo 2. Ela desenvolve-se a doença devido a vários anos de hábitos de vida pouco saudáveis, especialmente o consumo excessivo de carboidratos, pessoal, na alimentação e no estilo de vida. Então, assim,
Não é que eu tô me enchendo de carboidrato hoje, que eu vou ter a diabetes hoje. Não, tá? Então ela é uma doença que vem acumulando açúcar aí no sangue a longo prazo, tá? Então assim, não é que eu comi hoje que eu já vou ter diabetes hoje, não, tá? Então ela vem juntando em coisa de anos. Aí quando você chega lá na fase de adulto, né, passou dos 30 anos ali, diabetes vem, né, com tudo aí. A pessoa às vezes não tem uma alimentação saudável, né? Não faz um estilo de vida, não faz prática de atividade física, tem um estilo de vida sedentário, então essa pessoa chega lá nos 30 anos, com certeza vai desenvolver o diabetes, né? Diabetes, pessoal, está intimamente ligado com carboidratos, né? O que mais acontece aqui nas nossas consultas ao diabético, você pergunta, né? Quando você vai dar o diagnóstico de diabetes, a pessoa fala assim: mas eu nem como açúcar, o único lugar que eu como açúcar é no café. Beleza, né? Só que o que eu tenho que saber, né, pessoal? O carboidrato, quando ele é quebrado, quando ele vai lá pro meu fígado, ele vira açúcar, tá? Então, mesmo que eu não tô comendo açúcar, mas eu tô me entupindo de carboidrato, né? O que vem ser carboidrato, pessoal? Tudo do trigo, né? Tudo que é feito do trigo, massa, bolo, pães, né? Macarrão, o arroz, principalmente o arroz e o macarrão, tudo isso vai virar açúcar, né? Olha que engraçado, você está comendo um trem salgado, mas ele vira açúcar, tá? Então, o carboidrato é isso, né? Por que a gente faz dietas restritivas ao carboidrato? Porque é uma das coisas que mais dá energia para o corpo, né? Na verdade, eu não posso ficar sem o carboidrato. Por quê? Porque é uma das principais fontes, né, de caloria para o meu corpo, de energia para o meu corpo, vem do carboidrato e do açúcar. Então eu não posso parar de comer o carboidrato e o açúcar, mas eu tenho que comer de uma forma moderada, né? Carboidrato e açúcar em excesso, né? Aí a pessoa não faz atividade física, com certeza vai desenvolver o diabetes, tá? E ganhar peso, né? Dependendo do grau de alteração dos níveis de açúcar, o tratamento pode passar apenas por fazer algumas alterações na dieta e no estilo de vida, tá? Ou então inclui o uso de remédios como antidiabéticos orais ou insulina, que devem ser sempre indicados por um médico. O diabetes não tem cura, pessoal, mas é uma doença que tem controle, né? E a pessoa consegue viver normalmente se ela seguir, né? Fazer uso aí dos medicamentos, ou metformina, ou a insulina. Fazer dieta de boca, principalmente, cortar carboidrato, né? Praticar atividade física, com certeza ela vai ter uma vida normal, tá? Pessoal, então, outro tipo de diabetes, diabetes gestacional. O que vai ser o diabetes gestacional? Pessoal, o diabetes gestacional é aquele tipo de diabetes que é diagnosticado no período da gravidez, né? Quase sempre, pessoal, o diabetes gestacional, quando a mulher ganha o bebê, ela some, né? Só que se essa mulher não se cuidar, né, ela vai desenvolver essa diabetes com o passar dos anos. Por quê? Porque ela já teve, né? Ela já teve um probleminha ali lá no pâncreas. Então, se ela já teve um problema lá no pâncreas, ela tem que se cuidar, né? Fazer dieta, né? Ter cuidado com carboidratos, com açúcar, né? Eu tô aprendendo que eu não posso cortar de tudo o carboidrato, né? Se alguém te passar uma dieta cortando carboidrato e açúcar de tudo, essa dieta tá errada, né? Porque o que dá energia pro meu corpo, pessoal? Açúcar e carboidratos, tá? Proteínas, vitaminas, tudo isso que vocês já sabem, tá? Mas eu não posso simplesmente cortar, mas eu tenho que comer de forma moderada. Então, no diabetes gestacional, é isso que acontece, pessoal. Né, a gestante desenvolve diabetes ali naquele período da gestação, por quê? Né? A alimentação desregulada, né? Uma grávida que só quer comer pão, só quer comer massa, só quer comer salgado, só quer comer pastel, né? Não come verdura, às vezes não caminha. Com certeza ela vai desenvolver o diabetes gestacional, tá certo? Fisiopatologia. Pessoal, tem que apresentar a hiperglicemia para desenvolver a tríade básica, né? Lembra que eu falei dos 4 P's? Temos a polifagia, né? Poliúria, polidipsia, sede em excesso, fome em excesso, né? Urina em excesso e perda de peso, tá? Então, polifagia, poliúria, polidipsia e perda de peso são os 4 P's para fazer diagnóstico de diabetes, tá? Então, a pessoa chegou com esses 4 sintomas aí, eu já posso desconfiar do diabetes, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer na fisiopatologia do diabetes, tá? A célula vai ficar subnutrida e vai mandar mediadores químicos para o centro da fome, para poder comer mais, tá? Então, isso, pessoal, vai estimular, agravando a hiperglicemia, porque a glicose não está entrando na célula, tá? Então, a pessoa vai comendo mais, né? Cada vez vai entrando mais glicose para dentro da célula e o sangue dessa pessoa vai ficar só o açúcar. Com isso, os rins começam a sofrer com essa agressão, perdendo a sua capacidade de reter a glicose, apresentando glicosúria. Com ela, como essa luta, ela vai precisar do solvente, né? Perdendo assim a água, passando a urinar muito e entrando em poliúria. Então é por isso que a pessoa urina muito, né? Por quê? Porque essas células estão cheias de açúcar, né? E toda essa açúcar vai lá para os rins, tá? Para ser eliminado pela urina. Perdendo muita água, o organismo começa a ficar desidratado, com o excesso de glicose na corrente sanguínea,
começa a retirar a água da célula, ficando com desidratação celular, estimulando o centro da sede, fazendo com que o indivíduo beba mais água, né? Então, por isso que a pessoa bebe mais água, né? E, consequentemente, essa pessoa vai mais vezes ao banheiro, principalmente no período da noite, tá? Então agora a gente vai conhecer quais são os valores, né? O que é normal, o que não é normal, os valores de glicemia no sangue, né? Então, pessoal, quando que é normal? Glicemia em jejum entre 70 e 99 miligramas por decilitro e inferior a 140 de 2 horas após sobrecarga de glicose, ingestão de alimentos com alto teor de carboidratos, tá? Então a pessoa foi medir a glicemia, e a glicemia em jejum, ou seja, se a pessoa não comeu nada ainda, né? E tá entre 70 e 99, tá? Então é um valor normal, tá certo? Se essa pessoa já tiver comido alguma coisa antes de 2 horas e tiver 140, então é normal, tá? É aí uma glicemia pós-prandial, ela pode chegar até 140, que ainda é considerado normal. Intolerante à glicose, glicemia em jejum entre 100 e 125. Então essa pessoa foi medir a glicemia, né? E os valores deu entre 100 e 125 em jejum, tá? Então essa pessoa ela já está intolerante à glicose, ou seja, ela já é um pré-diabético. Pessoal, quando a pessoa está em pré-diabético, ela ainda consegue voltar, tá? Aos valores normais, tá? Aos valores aí de 100, de 99, tá? Então assim, a pessoa está intolerante à glicemia, está intolerante a jejum, né? Ou seja, um pré-diabético, a gente entra com educação em saúde, tá? Dieta mesmo, né? A gente pode colocar um medinho nesse paciente, colocar para fazer caminhada, cortar carboidratos, tá? Com certeza ela ainda consegue voltar aos níveis normais, tá? Quando que é considerado diabetes, pessoal? Então, em 2 amostras colhidas em dias diferentes com resultados acima de 126, né? Quando a glicemia aleatória é feita a qualquer hora do dia, ou seja, quando essa pessoa não está em jejum e coleta a glicemia deu acima de 200, essa pessoa já tem diabetes, tá? Caso essa pessoa esteja em jejum e vai coletar a glicemia e deu acima de 126 em jejum, com 2 resultados em dias diferentes, essa pessoa já tem o diagnóstico de diabetes, tá? Então, qual que é o valor normal, pessoal? Em jejum, entre 70 e 99, essa pessoa tá com valor de glicemia normal, tá? Intolerante à glicose, ou seja, um pré-diabético, quando a pessoa está em jejum, né? E a glicemia daí entre 100 e 125. Diagnóstico de diabetes, como é que é? 2 amostras colhidas, né, em dias diferentes, que essa glicemia está acima de 126, tá? Ou quando essa pessoa não está em jejum e é coletado 2 dias, né, em horários aleatórios, tá? E está acima de 200, essa pessoa tem o diagnóstico de diabetes, tá? Como é que é feito o tratamento do diabetes? Como eu falei para vocês, é uma doença que não tem cura, né? É uma doença evolutiva, tá? Com o decorrer dos anos, quase todos os pacientes requerem tratamentos farmacológicos, tá? Muitos deles, tá? Com insulina. Então, quando essa diabetes vai evoluindo, essa pessoa vai ficando mais velho, mesmo que seja um diabetes tipo 2, essa pessoa tem que tomar insulinas, tá? Uma vez que as células beta do pâncreas tendem a progredir para um estado de falência parcial ou total ao longo dos anos, tá? Então acaba que o pâncreas deixa de produzir, né? Então ele chega à falência também, tá? Então as suas células beta pancreáticas chegam um certo tempo que não produz mais insulina. Então essa pessoa tem que continuar tomando, tá? Comprimida ali, o tratamento farmacológico, e tem que fazer uso da insulina também. Entretanto, as mudanças positivas no estilo de vida, tá? Alimentares e atividades físicas são de fundamental importância no tratamento dos objetivos, tá? Para que possamos chegar ao nível adequado de glicemia, tá? De insulina. Então, ou seja, eu tenho que associar, na verdade, né? Tratamento do diabético, pessoal, para diabetes, ele é associado, né? Associado o quê? Com comprimido, né? Metformina, quase sempre. E tratamento medicamentoso e não medicamentoso, ou seja, prática de atividade física, né? Jejum, né? Cortar carboidratos, cortar açúcar, tá? Então é assim que funciona o tratamento, né? Então, assim, é um tipo de tratamento que essa pessoa quase sempre tem que fazer uso dos medicamentos pro resto da vida, né? Por quê? Porque é um tipo de doença que não tem cura, tá? Então a insulina, pessoal, a gente sabe que a insulina é produzida pelo nosso corpo, pelo pâncreas, né? Lá nas nossas células betas pancreáticas, mas hoje em dia, né, com a tecnologia se consegue fabricar essa insulina em laboratório, tá? Então a insulina, ela é indicada para todos, onde o controle foi inadequado da glicemia e glicosúria. Então apresenta, né, em 2 formas. Tem mais formas também, né? Mas a que mais utilizada no SUS,
dentro das unidades básicas de saúde é a insulina NPH e a insulina regular, tá certo? E a administração deve ser feita onde, pessoal? No tecido subcutâneo, né? Pode ser feita no braço, na coxa, no abdômen, nas nádegas, né? Não sei se vocês já viram que a agulha para fazer a insulina é uma agulha bem pequenininha. Por quê? Porque ela tem que ficar aqui no tecido subcutâneo, né? Bem na pele, tá? Lembrar sempre de fazer o rodízio, pessoal. Não fazer sempre as aplicações nos mesmos locais, tá? Por quê? Porque pode danificar o tecido ali daquele local, tá? Então sempre deve ser feito no braço, tá? Nas costas, nos abdômen, nas nádegas também, tá? Quais são as dois tipos de insulina mais utilizadas, né? Dentro das unidades básicas, temos a NPH e a regular, tá? Então, pessoal, a insulina é um hormônio, né, um tipo de hormônio que meu próprio pâncreas produz, tá? Ele é responsável por levar a glicose que está no sangue para o interior das células, para que seja usada como fonte de energia para os processos de funcionamento do corpo. Então, estão vendo qual que é a função da insulina? O que a insulina faz, né? A pessoa ingere açúcar, né? Ingere glicose, né? A insulina vai lá, tira toda essa glicose da corrente sanguínea e leva para dentro das células, tá? Só que quando essa pessoa come açúcar em excesso, carboidrato em excesso, chega um certo tempo que essa insulina não consegue mais tirar, né? Essa glicemia, esse açúcar ali da corrente sanguínea e levar para as células. Então ela continua ali na corrente sanguínea, tá? E aí onde vai surgir o diabetes. O principal estímulo para a produção da insulina é o aumento da quantidade de açúcar no sangue após as refeições. Então assim, você fez as refeições ali, né? Logo após as refeições é o pico ali onde seu pâncreas está trabalhando, está mais produzindo insulina. Quando a produção desse hormônio é insuficiente, né, ou ausente, né, como no caso do diabetes tipo 1, né, o açúcar não consegue ser levado para o interior das células. Isso acaba se acumulando no sangue e na urina, provocando complicações, tá? Como problemas na visão, tá? Retinopatia, problema nos rins, né? Insuficiência renal. Por quê, né? Quando a insulina não consegue tirar esse açúcar da minha corrente sanguínea, ele vai lá para os meus rins, tá? Então é aí que vai ter uma insuficiência renal, tá? Ferimentos que não cicatrizam, por quê? Porque aquele sangue ali tá só o açúcar, então não vai conseguir sarar, né? Porque quem tem diabetes, pessoal, tem feridas que não saram, né? Quando não cuida, leva até amputamento. Por isso, porque o sangue está sobrecarregado de açúcar, tá? Então não consegue ter uma cicatrização adequada, não consegue ter os processos fisiopatológicos ali da ferida, né? Não vai ter troca gasosa naquela ferida, não vai ter tecido de granulação, que é o tecido novo, né? Ou seja, não vai ter a criação de células novas, então é aí que geralmente essas feridas têm que ter amputação, né? Então é muito comum vocês ver pessoas com diabetes há muito tempo que tem que amputar membros, né? Eu já vi muitos pacientes com isso, tá? Outra coisa, pessoal, quem tem, né, diabetes tem grandes riscos, né, de desenvolver o que? AVC, tá? Então, uma das principais complicações está aqui, tá? Problema na visão, problemas renais, tá? Ferimentos que não cicatrizam, amputamento de membros, tá? E o AVC. Pessoal, tem como prevenir o diabetes? Tem sim, né? Como é que é essa prevenção do diabetes aí, né? Primeira coisa, comer diariamente frutas, verduras e legumes, ter uma dieta balanceada, né? Tá colocando novos alimentos ali na refeição, né? No mínimo 6 refeições, pessoal, por alimento, né? Por comida, ou seja, eu posso colocar em um tomate, um alface, tá? Um arroz, um feijão, uma carne, tá? Então só aí já deu 6 tipos de refeição, tá? Então eu tenho que fazer uma alimentação balanceada, né? Não posso deixar de comer frutas e verduras, tá certo? Manter o peso controlado. Como é que eu mantenho meu peso controlado, né? Como é que eu ganho peso? Pessoal, se eu tiver ingerindo mais calorias do que eu perdo, com certeza eu vou ganhar peso, né? Então, assim, eu tenho que manter um peso ali certo, né? Eu tenho que ter uma alimentação controlada, balanceada, ou seja, eu tenho que fazer de tudo, né? Para reduzir o meu peso. Como é que eu vou saber se meu peso está alterado ou não? Lá no IMC, né? Vocês lembram do IMC. Reduzir o consumo de sal, gorduras, açúcares, né, enlatados, processados, fast foods, né, ou seja, essas pizzas, né, esses lanches que a gente come, tudo tem que reduzir o consumo, né, principalmente pessoas que já passaram aí dos 35 anos de idade, tem que ter muito cuidado com esse tipo de alimentos, tá? Prática de atividade física regular, pessoal. Quase todas as doenças que estão caracterizadas como metabólicas, você consegue fazer o controle com a prática de atividade física, né? Parece clichê, né? Mas o que a caminhada faz, o que a corrida faz, o que a academia faz, né?
faz o seu sangue circular mais rápido. Então, na medida do tempo que o seu sangue vai circulando mais rápido, você vai perdendo, né? Vai perdendo gordura, vai perdendo sal, vai perdendo açúcar, né? A própria circulação melhora, o seu sono melhora. Então, é por isso que a gente sempre indica prática de atividade física para vários tipos de doenças, né? Principalmente essas doenças que estão relacionadas com o metabolismo, ou seja, que estão relacionadas com o que a gente está comendo, né? Hipertensão arterial, diabetes, principalmente. Não fumar, pessoal, tá? Então temos um dia aí que é considerado o dia, né, mundial do controle do diabetes, pessoal, né, o dia de prevenção do diabetes, que é o dia 14 de novembro, tá certo? Então, seguindo aqui na nossa apostila, pessoal, aqui tem uma atividade, né? Essa atividade que também tem que estar no trabalho, né? Por quê? O trabalho é o quê? É você juntar todas as atividades que está aqui na apostila e colocar no trabalho, né? Então, seguindo aqui, pessoal, a gente vai começar a falar da dengue. Então, pessoal, a dengue também é um tipo de doença que é muito comum, né, ser descoberta lá nas unidades básicas de saúde, né? Então, o que vem ser a dengue? Pessoal, a dengue é um tipo de doença, né, causada por um vírus da família Flaviridae, tá certo? Não esqueçam disso. Então, a dengue é uma doença infecciosa febril aguda, né, que é causada por um vírus da família Flaviridae, né? E é transmitida no Brasil através do mosquito Aedes aegypti, que todo mundo conhece, né? Também infectado pelo vírus, tá? Então, o vírus, né, infecta o mosquito e esse mosquito vem, né, esse vetor vem e transmite pra gente, tá certo? Então, atualmente, a dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo, não é só no Brasil, tá certo? É em todo o mundo. A dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública no mundo todo, tá? Então, em todo mundo existe 4 tipos de dengue, tá? Já que o vírus causador da dengue possui 4 sorotipos, tá? Temos o 1, né? O 2, o 3 e o 4. Então, o vírus da dengue aí, pessoal, ele tem 4 sorotipos, tá? Então, o vírus da dengue pode se apresentar de 4 formas diferentes, que vai desde a forma inaperante, tá? Em que apesar da pessoa estar com a doença, mas não desenvolve sintomas, até quadro de hemorragias, que podem levar o doente ao choque e ao óbito, né? No caso aí da dengue hemorrágica, tá certo? Então, quais são os sintomas da dengue, pessoal? A suspeita de dengue em caso de doença febril aguda com duração de até 7 dias, que é presente, né, acompanhada pelo menos 2 dos seguintes sintomas. Então, se a pessoa está com febre, e aí há mais de 7 dias, tá certo? Dor de cabeça, dores atrás dos olhos, dores musculares, dores nas juntas, tá? Prostração e vermelhidão do corpo, tá? Então, esses são os sintomas clássicos da dengue. A pessoa está dando febre há uma semana, tá? Dor atrás dos olhos, dores musculares, dores nas juntas aqui nas articulações, tá? Vermelhidão e às vezes uns caroços pelo corpo e fraqueza, né? Aquela pessoa que só quer ficar deitado, tá? Então, esses aí são os sintomas clássicos para você já suspeitar de uma dengue. Dengue hemorrágica, né? A principal complicação da dengue aí, né, que quase sempre vem a óbito, né, a dengue hemorrágica. Inicialmente, os sintomas da dengue hemorrágica se assemelham da dengue clássica, né? Essa febre acima de 7 dias, essa dor de cabeça, tá? Dor atrás dos olhos, essas manchas pelo corpo, tá? Só que depois, pessoal, ela vai se evoluindo, né? Após o terceiro ou quarto dia de evolução da doença, surgem hemorragias, em virtude do sangramento de pequenos vasos na pele e nos órgãos internos. Pode provocar hemorragia nasais, né? Aquele sangramento ali no nariz, sangue na gengiva, às vezes na urina também vem sangue, tá? Nas fezes também. Então, o que acontece na dengue hemorrágica, pessoal, é que essas pequenas veias que a gente tem, né, no nariz, né, na boca, nos intestinos, elas ficam enfraquecidas, né? Então, vai causar uma hemorragia dessas pequenas veias que a gente tem, tá? Então, esses pequenos sangramentos vai surgir nesses pequenos vasos que a gente tem, né? Tanto interno como externamente, né? Então, é aí que surge o nome de dengue hemorrágica. Na dengue hemorrágica, assim que os sintomas de febre acabam, a pressão arterial do doente cai, que pode gerar tontura, queda e choque. Se a doença não for tratada com rapidez, a pessoa pode levar à morte. Então, quando não é descoberto o diagnóstico de dengue hemorrágica, né, rapidamente, né, precocemente, essa pessoa quase sempre vem a óbito, né? Porque além de todos esses sintomas, né, de febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos, né, essa pessoa tem uma queda de pressão, tá? Além de quê? Além de todas as hemorragias, né? Sangue pelo nariz, pelo ouvido, pelos olhos, também já vi, pelos olhos, tá? Na urina também é comum, nas fezes. Além de tudo, essa pessoa tem grande chance de choque, né? De ter desmaio. Então, por isso que a dengue hemorrágica ela é muito difícil de ser tratada, né? Quando ela é diagnosticada no início, bem no início, essa pessoa ainda consegue o tratamento, ainda consegue manter a vida ali, né? Mas quando ela é descoberta tardia, né? De forma tardia, quase sempre esses pacientes vêm a óbito, tá?
Então, pessoal, não existe tratamento curativo, tá? Então, entre os objetivos do tratamento da dengue, o que a gente faz, né? Hidratação, né? Manter esse paciente bem hidratado. E tratar os sintomas, né? Dor de cabeça, a febre, os vômitos, tá? Tranquilizar o paciente, vigiar e prevenir as eventuais complicações e tratá-las. Então, o que a gente trata na dengue são os sintomas, né? Uma vitamina, um complexo B, uma vitamina C, uma dipironazinha para febre, um remédiozinho para vômito, tá? E hidratação, pessoal. Segredo de qualquer doença viral, já falei para vocês várias vezes, é a hidratação, né? Manter o paciente hidratado, né? Estimular o paciente a se manter hidratado, beber muita água. Se tiver na unidade básica de saúde, tacar soro nesse paciente, tacar vitamina nesse paciente. O segredo é aí, tá? Antipiréticos analgésicos, né? Anti-inflamatórios também é muito utilizado na dengue hemorrágica, né? Não só na dengue hemorrágica, mas outro tipo de dengue também, tá? Vigiar a insuficiência circulatória através de quê? Pressão sanguínea, né? Hematócrito, contagem de plaqueta e nível de consciência. Então, na dengue, pessoal, tem uma grande queda aí no número de plaquetas, tá? A pressão sanguínea cai também, os hematócritos caem também, ou seja, são as células vermelhas do sangue, né? Então tem que fazer hemograma, né? Sempre fazer hemograma na dengue. Suspeitou de dengue já pede um hemograma logo, né? Repouso, alimentação e tranquilização e hidratação. Então esse é o tratamento da dengue, né? Na verdade, tratando aí os sintomas, tá? Pessoal, a Aedes aegypti, como eu falei para vocês, que é o mosquito aí, né? Que transmite o vírus da dengue, ele causa 3 doenças, igual a gente já viu em outras matérias, tá? Então ele por si só, né, o Aedes aegypti, ele vai causar o quê? Febre amarela, né? A dengue, chikungunya e a zika, pessoal. Então a gente vai conhecer os sintomas para a gente diferenciar, tá? Na dengue, né? O que são os sintomas, pessoal? Quase sempre, né? Igual eu falei para vocês, né? Febre, né? Alta de início imediato. Na dengue sempre vai ter febre aí, tá? Chikungunya tem febre, tá? Alta de início imediato. Então, assim, é uma febre que já começa alta também, tá? Na zika, geralmente na zika ela não tem febre, tá? Mas na chikungunya, pessoal, é uma febre muito alta, né? Calafrio muito grande, né? Quando na dengue tem essa febre, mas ela começa uma febre não muito alta, né? Ela vai aumentando progressivamente. Já na chikungunya, ela já chega alta aí, né? Na zika, às vezes não tem febre, quando apresenta uma febre baixa. Dores nas articulações, né? Quase sempre presente na dengue, né? Quase sempre presente no chikungunya também. 90% dos casos de chikungunya tem dores intensas, dores muito fortes, tá? Na zika pode estar presente dores leves, tá? Manchas vermelhas na pele, na dengue pode estar presente, tá? Na chikungunya pode apresentar, se manifestar-se nos primeiros 2 dias. Depois ela some depois dos 2 dias, tá? Na zika quase sempre presente, se manifesta logo nos primeiros dias. Então, só pra gente saber, tá? Aquelas manchinhas vermelhas. Na zika, ela já chega ali no primeiro dia, né? Na primeira 24 horas já aparece a mancha vermelha. Na chikungunya, ela vai aparecer depois do segundo dia, né? Geralmente lá pro terceiro dia. E na dengue, ela já tem um diagnóstico daquelas manchas ali, né? Você vê as manchinhas, ela também já tá presente ali logo bem no iníciozinho, tá? Coceira, pessoal. Na dengue, ela tem uma coceirazinha de caso leve, né? Aquela coceirazinha na pele, né? Não é todos que desenvolve, tá? Chikungunya, 80% dos casos tem essa coceirazinha que é o prurigo, né? Na zika, ela pode estar de leve a intensa, tá? Vermelhidão nos olhos, aquela dor ali atrás dos olhos, tá? Os olhos por si só vermelho, pessoal, não é comum na dengue, né? Na chikungunya pode estar presente, no zika pode estar presente também, tá? Então são 3 tipos de doenças, ainda tem a febre amarela, né? Na verdade são 4, que esse mosquito aí, o Aedes aegypti, pode transmitir, tá? Então, dengue, chikungunya e a zika, né? Como é que a gente consegue eliminar esse mosquito, pessoal, né? Tendo cuidado com nossos quintais, com essas coisas que acumulam água, tá certo? Programa Nacional de Imunização. Pessoal, todo técnico de enfermagem que vai trabalhar em unidade básica de saúde quase sempre passa pela imunização, né? Vocês sabem que é a sala de vacina, né? Quem fica ali dentro, na maioria parte do tempo, são os técnicos de enfermagem, né? São eles que fazem quase todos esses trabalhos de imunização, de sala de vacina, né? Tem o controle ali daquela geladeira, daquelas doses que chegam, que saem, além de administrar, né? Então a gente tem um programa dentro do SUS que é chamado Programa Nacional de Imunização, tá? Esse programa, pessoal, tem o objetivo de quê, né? De controle de doenças imunopreveníveis através de amplas coberturas de vacinas para que a população possa ser provida e adequada de proteção imunitária contra as doenças abrangidas pelo programa, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho
desse programa, tá? Que é o Programa Nacional de Imunização, um programa aí que está dentro do SUS também. Então, assim, pessoal, para a gente começar a falar desse Programa Nacional de Imunização, eu tenho que primeiramente saber o que é imunização, né? Então, a imunização, pessoal, é a capacidade do organismo reconhecer, tá, o agente causador da doença e produzir anticorpos, né? Lembra que eu já falei para vocês que agente, né, agente causador de infecção, né, pode ser um vírus, uma bactéria, tá, um fungo, tá? Então, assim, a imunização, ela tem que fazer com que, o objetivo dela é fazer com que o meu organismo reconheça esses agentes quando eles entram em contato com o meu corpo, tá? Então, o que acontece? O que a imunização faz? A imunização faz o meu corpo produzir anticorpos, tá? A partir da doença adquirida por meio da vacinação, né? Ficando protegido temporária ou permanentemente. A gente vai aprender o que vem ser a vacinação, né? A vacinação é para fazer isso, pessoal, para fazer com que o meu corpo crie anticorpos, tá? Para certo tipo de doença. Temos dois tipos de imunização, pessoal. Imunização ativa, tá? E a imunização passiva. O que vem ser a imunização ativa? É uma proteção produzida pelo sistema imune da própria pessoa, geralmente permanente. O próprio organismo reage e produz um anticorpo. Isso significa que o organismo está funcionando perfeitamente, produz uma imunidade, memória imunológica semelhante à infecção natural, mas sem os riscos da doença. Então, essa imunização ativa, pessoal, essa proteção, na verdade, né, que é produzida pelo meu sistema imunológico, né? Lembra que eu já falei para vocês que nosso corpo tem um sistema imunológico, é o sistema de defesa do meu organismo, né? Então entrou um agente, entrou em contato com o meu corpo, o meu próprio organismo ele vai reagir de forma natural ali, tá? Vai me proteger de forma natural. Então isso é chamado de imunização ativa. Já a imunização passiva é uma proteção transferida de uma pessoa para outra, ou seja, de um organismo para outro. Pode ser, né? O que mais acontece, por exemplo, da mãe para o filho, quando a mãe, né, transmite ali os seus anticorpos para o bebezinho lá no feto através da placenta. Então isso é chamado de imunização passiva. Pessoal, vacina, né? Não tem como a gente falar de imunização sem falar da vacina, tá? Preparação contendo micro-organismos vivos ou mortos. Então, toda vacina, pessoal, ela é feita de quê? De micro-organismos vivos ou mortos, ou seja, mas a maioria deles são inativados. Quando a gente fala uma vacina, ela é produzida com micro-organismos inativados, ou seja, eles são micro-organismos que estão mortos, ou seja, ou fração desses, tá? Possuidora de propriedades antigênicas, ou seja, elas não vão me produzir doença, tá? Tem parte ali do micro-organismo, tem parte ali do DNA ou do RNA do micro-organismo só para o meu organismo conhecer ali e criar o anticorpo, tá? Mas eles não produzem doenças. Por quê? Porque são micro-organismos que estão inativados, ou seja, que estão mortos, tá? Então as vacinas são empregadas para produzir, né, em um indivíduo atividade específica contra o micro-organismo. Então por isso que a gente tem vários tipos de vacina, pessoal. Vacina vem de anos, né? Tem o quê? Tem mais de 200 anos que tem vacina, tá? Então temos vários tipos de vacinas, tá? Cada doença que a gente consegue ter imunização tem um tipo de vacina específica para isso, tá? Pequeníssima quantidade de 3 tipos de substâncias pode ser adicionada nas vacinas, tá? Quais são eles? Preservativos inibem o crescimento de bactérias e fungos, tá? Que de entre outros modos poderiam transformar as vacinas em recipientes de infecções graves. Só que dentro das vacinas a gente tem o que? Preservativos, né? Tem substâncias que inibem o crescimento das bactérias e dos fungos que estão ali, tá? Ou dos vírus, ou seja, esses preservativos não deixam que meu corpo, né, desenvolva aquela doença. Estabilizantes ajudam a vacina a manter sua composição química correta, mesmo quando em condições, né, temperaturas, tá? Temos que ter muito cuidado onde essa vacina é guardada, como ela é transportada, né? Como que ela está chegando até a gente, por quê? Né? A temperatura, o transporte, tudo isso podem fazer com que essa vacina seja alterada, né? Adjuvantes aumenta a habilidade da vacina de induzir uma resposta imune. Todos os tipos estão dentro das margens de segurança estabelecidas pelas agências federais, tá? Alguns aditivos podem causar vermelhidão, dor na pele ou local da aplicação da vacina, tá? Então, dentro das vacinas, pessoal, tem esses 3 tipos de substâncias que podem ser adicionadas, né? Temos os preservativos, os estabilizantes e o adjuvante, tá? Vacinas inativadas, igual eu falei para vocês, são vacinas com micro-organismos mortos, tá? O que são esses micro-organismos? Pode ser vírus, tá? Bactérias, tá? Geralmente são micro-organismos inteiros, exemplos, tríplice bacteriana, né? Temos essa vacina, que é a tríplice bacteriana. Contém mecerado de bactérias de Bordetella pertussis, ou seja,
né? O que é colocado? É colocado parte dessa bactéria dentro dessa vacina, só que é uma bactéria morta, inativa, tá? Para que meu corpo entre em contato com os fragmentos dessa bactéria. Não é que é a bactéria que está ali, não, tá? São restos, né? São fragmentos de bactérias mortas, inativada, tá? Então, quando o meu corpo entra em contato, né, com esses fragmentos de bactéria, meu próprio corpo, pessoal, vai desenvolver um anticorpo para aquilo ali, né? Vai desenvolver a proteção para aquilo ali. Para quê? Para que lá no futuro, quando eu entrar em contato com essa mesma doença, com aquele mesmo vírus, com aquela mesma bactéria, o meu corpo já vai ter a proteção para aquele vírus, para aquela bactéria, tá? Então, vacinas inativadas mortas funcionam assim, tá? Vacina de vírus mortos atenuados, ou seja, enfraquecidos, são leves, tá? Perdem a capacidade de provocar doença, mas ao mesmo tempo têm a capacidade de evitar a doença, tá certo? São passíveis de dar eventos adversos. Os vírus replicam-se no organismo e devem ser mantidos em bom estado de conservação. Então, todas as vacinas, pessoal, elas devem ser guardadas aí, tá? Na geladeira ela tem que ficar mais 2 a mais 8 graus, tá? Apresentam na forma atenuada do vírus selvagem da bactéria. Então, assim, pessoal, temos dois tipos de vacinas, tá? Vacinas de vírus inativados mortos, eles não causam nenhuma reação, tá? Agora, às vezes, a gente toma uma vacina que dá uma reação, pode ser que o vírus esteja atenuado, ou seja, só enfraquecido, tá? Só que esse vírus enfraquecido, pessoal, ele não vai desenvolver a doença, né? Pode desenvolver o quê? Uma reaçãozinha leve, né? Quais são os cuidados com os imunos biológicos que a gente tem que ter, pessoal? Prazo de validade, né? As pessoas que forem trabalhar na sala de vacina, a primeira coisa que tem que olhar, antes de fazer qualquer vacina em alguém, em uma criança principalmente, é olhar o prazo de validade, conferir aquele frasco ali se ele não foi violado, tá? Ver como é que está a conservação, a temperatura. Transporte, né? Esse transporte, como é que essa vacina está chegando até a minha cidade, né? Às vezes ali no transporte essa vacina vai ficando fraca, vai perdendo a capacidade ali de criar um anticorpo ali, né? O armazenamento, né? Deve ser feito um controle, por isso que a gente tem, né, a coordenação de quê? Das vigilâncias aí, né? A vacina está dentro dessas vigilâncias, tem que ter um coordenador só para isso, né? Temos que ter um coordenador só da sala de vacina para estar vendo aí como é que está todas essas questões, né, de armazenamento, de transporte, de conservação, né? A temperatura daquela geladeira tem que ser controlada, tá? Coloração da vacina tem que olhar também, né? Tem algumas vacinas, pessoal, que precisam de diluição, né? Então tem que ver qual que é o diluente que você está colocando ali, né? Se não está sendo colocado um diluente vencido, né? Ver como é que está a validade desse diluente, tá? Então tudo isso aqui, pessoal, são coisas que quem for trabalhar em sala de vacina tem que saber, né? Tem que ficar atento, né? Já pensou se você fazer uma vacina vencida em um recém-nascido, né? Então tem grandes perigos, tá? Rede de frios, pessoal. O que vem ser a rede de frios? Sistema de conservação, armazenamento, transporte e manipulação dos imunobiológicos, tá? Desde a produção até a administração. Conservação, tá? Então, o nível nacional, central e estadual são as câmaras frias, tá? Então, elas devem ser guardadas aí menos 20 graus, pessoal, tá? Quais são os objetivos dessa rede de frios aí, tá? Manter as condições adequadas de refrigeração dos imunobiológicos em toda a rede. Manter as características dos imunobiológicos desde o início até o seu destino final, manter a temperatura ideal, tá? Então, tudo isso tem que ser controlado, né? Então, tudo isso aqui, os coordenadores de atenção básica e coordenadores de sala de vacina tem que ficar atento com isso aqui, tá? Principalmente com o prazo de validade e o transporte. Cuidados básicos, tá? A primeira coisa, testar os alarmes antes de sair, tá? Ao final da jornada de trabalho. Início da tarde e no final do dia com o equipamento disponível, né? Checar sempre a geladeira ali, tá? Equipamento de proteção individual, pessoal, EPIs, tá? Calças, né? Casaco, capuz, botas, luvas, tá? Registrar no formulário tudo que você fez ali, né? Toda vacina que você fez, você tem que registrar ali, tá? Ter cuidado, né, com a sala de vacina, tem que ser umas salas controladas. São o tipo de sala que tem que estar sempre friinha, né? Lembra que eu falei, né? Que a temperatura é controlada, não pode estar muito quente nem muito frio, tá? Então são coisas, pessoal, que a gente deve ficar atento, né? Quem for trabalhar nas salas de vacina. Então, pessoal, eu deixei aqui para vocês, né, o calendário de vacinação, para vocês dar uma olhada em casa, né? Então aqui, ó, ele tá bem facinho, né? Todas as vacinas, né? Muito importante isso aqui, pessoal, né? Então, quais são as vacinas que o bebê tem que tomar quando nascer, né? Primeira delas, né? Nasceu, né? Ali já lá na maternidade, tem que tomar o quê? A hepatite B e a BCG, tá? Então, eles já saem na maternidade com essas vacinas aqui, né? Agora vocês me perguntam, né? Vocês técnicos de enfermagem são obrigados a saber esse calendário de vacina? Pessoal, vocês são obrigados a saber, tá? Então, isso aqui, ó,
cai muito em prova, cai muito em questão de prova. Vocês têm que decorar isso aqui mesmo, tá? Por quê? Porque é o calendário de vacinação, né? Então, ao nascer, criança nasceu, né? Então, BCG é hepatite B. Aí vai ter um intervalozinho, com 2 meses, né? Quais são as vacinas que a criança toma com 2 meses? Hepatite B, novamente, o reforço, né? Rotavírus, né? Aí vem a DTPA, tá? VIP, né? E a VPC10, né? Que a gente faz ali no finalzinho do segundo mês, tá? Então, primeiro mês, essas vacinas aqui, né? Ao nascer, segundo mês, essas aqui. Terceiro mês, pessoal, vem aí o que? A meningocócica, né? Temos a meningocócica C, tá? E a meningo B. Quarto mês, aí já vem lá o reforçozinho, né? Das que foi tomada no segundo mês, né? A rotavírus, a DTP, a VIP, né? A VOP também, tá? Quinto mês de vida, aí já vem o que? O reforço das que foi tomada lá no terceiro, né? Meningocócica C e B, tá? Sexto mês, hepatite B, reforço, rotavírus, tá? DTPA, DTP, tem a VIP, tem a VOP também, tá? 7 meses não tem vacina, né? A gente pula aí. A gente chega nas vacinas de um mês, né? De um anozinho, 12 meses, né? Aí vem o que? Reforço também, né? Vem a VIP, vem as meningos, né? Meningo B, meningo C. E já vai começar, pessoal, também a questão de que? Da varicela, hepatite A, né? E febre amarela também, tá? Então, quando vocês, né, tiverem um tempo livrezinho, vocês estudem esse calendário de vacina aqui, tá? Porque vocês têm que saber esses calendários aqui, tá? Então, a partir do 9 mês de idade, tem reforço até o 4 anos de idade, tá? Meninos e meninas a partir de 9 anos de idade, tá? Então já tomam aqui a febre amarela, né? O HPV, pessoal, as meninas já começam a tomar a partir de 9 anos de idade, tá? Então a dengue para crianças e adolescentes a partir de 9 anos de idade, tá? Tem esse aqui que ele tá bem resumidozinho, tá? Tá bem mais fácilzinho para vocês saberem, ó. Então nasceu, né? Hepatite B e a BCG. 2 meses já vem a penta, já vem a VIP e a VOP, já vem as pneumos 10 e a rotavírus. 3 mesezinhos, né? Primeira dose da meningocócica C. Quarto mês vem a penta, vem a VIP, né? Vem a pneumo e a rotavírus. Quinto mês vem a segunda dose da meningocócica, tá? Sexto mês, terceira dose da penta, terceira dose da VIP. 9 meses a gente já começa a fazer a febre amarela, tá? E aí só com 1 anozinho de idade já vem os reforços, né? Reforço da pneumo, reforço da meningocócica. E aí já começa também a entrar o que? Na tríplice viral, pessoal, né? 15 meses aí, né? Um mês e o quê? E 12, 13, 14, 15. 1 mês e 3 mesezinhos, né? Primeiro reforço da penta, primeiro reforço da VIP, e aí já começa as hepatites, né? Também já vai tomar o quê? Hepatite A e a tetraviral, né? E aí só com 4 anos de idade que vai entrar nos reforços, tá? Então estudem esse calendário de vacina, né? Vocês devem saber disso aqui, tá? A maioria das salas de vacinas hoje em dia é composta por técnicos de enfermagem, são vocês que ficam lá, tá? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Lembrando que hoje é o último dia para entregar o trabalho, tá? Não esqueçam, tá? Capa contra capa e todas as atividades que tá na apostila, não é só a última não, tá? Igual já teve alunos que me entregaram só a última. Pessoal, são todas as atividades, vocês vão juntar todas as atividades que tá ali dentro da apostila, tá? Então, na próxima aula de amanhã, a gente vai ver o que? Febre amarela, né? Uma vacina aí também. É uma doença também que tem vacina, né? A partir do 9º mês aqui, né? A gente já começa a fazer a febre amarela, tá? Então, pessoal, boa noite a todos e até amanhã.